vamos cantar em adoração, todos conhecem. Em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és bom. Rio de águas vivas. Tu dentro de mim. És manancial. Normalmente nós aprendemos que rei Davi, está escrito na Bíblia, inclusive, era um homem segundo o coração de Deus. Pois deixa eu dizer para vocês, ele não era melhor do que nenhum de nós. Ele apenas tinha o conhecimento do Senhor, era um homem que adorava de fato de coração, era um homem que pecava como qualquer um de nós, aliás, mais do que nós, que ele matou muita gente que nós não matamos, mas era um homem que se arrependia amargamente dos seus pecados, e conta isso nos Salmos. E chorava à noite de arrependimento que alagava a sua cama, seu travesseiro e tudo. Não era remorso, não era arrependido pelos pecados que ele cometia. Então a diferença de Davi é essa com a gente. Ele conhecia Deus, adorava a Deus de verdade, em espírito, ele sabia quem era Deus, era um pecador como nós, ou talvez pior do que nós, mas se arrependia amargamente dos seus pecados. É essa a diferença do homem segundo o coração de Deus. Nós temos um outro cântico aí, Tu és digno, está no Apocalipse. E que os 4 seres viventes, os 24 anciãos e todo o povo canta para Deus.
Aliás, lá não diz que canta, não. Lá diz que declara, não necessariamente cantando. Lá está dizendo que essas multidões, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os anjos, declaram para Deus. Não está dizendo que é cantando, não. Pode até ser cantando, mas no Apocalipse não diz que é cantando, não. O povo tem um negócio de dizer, às vezes diz até brincando para o pastor, pastor, seu ministério termina aqui na terra. Nós que somos os cantores aqui, continuamos no céu. Quem disse isso? Lá no Apocalipse não está dizendo que ninguém está cantando lá, não. Está dizendo declarando, proferindo, dizendo. Pode ser cantando? Pode, mas lá não está afirmando que é cantando. Lá 2 vezes só fala que o pessoal canta o cântico de Moisés e outra vez que esses 24 anciãos cantam ao Senhor. Só tem 2 vezes dizendo isso. As outras vezes proferem, declaram, dizem, não necessariamente cantando. Não estou dizendo que não é cantando, estou só dizendo que o Apocalipse também não diz que é cantando. Muito bem. Vamos cantar esse outro cântico, que é o Salmo 23, nós conhecemos esse cântico, todos conhecem esse cântico, todos conhecem o Salmo. Uma das versões que tem, uma das cantigas, como nós dizemos que tem nesse Salmo. Por que é que nós gostamos? Nós sabemos que aqui na nossa igreja, nós gostamos de cantar textos bíblicos, salmos, até porque o Salmo é a inódia inspirada pelo Espírito Santo. E os hinos que nós fazemos hoje aqui, nossos cantores, chamados cantores gospel, não são inspirados pelo Espírito Santo. São hinos que eles são iluminados a fazer pelo seu talento natural e tal. Mas não são inspirados pelo Espírito Santo. Os da Bíblia não, esses são inspirados pelo Espírito Santo. Então, eu acho que é mais adequado cantar a Bíblia. E os outros são para a gente cantar em casa, nas festas, esses cânticos. Não tem problema ouvir no rádio, não tem problema nenhum não. Agora, cantar em adoração a Deus, eu acho muito mais adequado cantar o que a própria Bíblia diz que a gente deve cantar. É muito mais adequado. O Senhor é meu pastor. Me traz
ainda louvando esse grandioso Senhor com a irmã Jane. Senhor nosso Deus, Pai todo maravilhoso, Pai, nós queremos te render graças nessa noite, Pai. Queremos te pedir, Pai, perdão por nossas falhas durante a semana, Senhor. Queremos, Senhor, te pedir que nesta noite o Senhor venha falar profundo aos nossos corações. Queremos te agradecer por ver pessoas aqui carentes da tua palavra, Senhor, porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui, Pai, ouvindo de ti, aprendendo e para nós praticarmos no nosso dia a dia, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a esconder a tua palavra em nosso coração. Pai, abençoa a palavra, abençoa o pastor que vai ministrar, que ela venha profundamente em nosso ser, para que nós possamos mudar e ser cada dia semelhante a ti, Senhor. É assim que nós te pedimos e te oramos. Amém. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, nós falamos no boletim, na mensagem do boletim, sobre a maravilhosa graça, sobre a maravilhosa justiça de Deus que está juntamente com a sua graça, com o seu amor, com a sua ira. As pessoas não sabem disso, mas é tudo junto. Essas coisas do Senhor, esses atributos do Senhor são todos iguais. Normalmente se prega sobre o amor do Senhor muito, todo mundo gosta. Eu acho que vocês nunca ouviram uma pregação sobre a ira do Senhor. Eu já falei aqui algumas vezes, mas vocês em igrejas, em televisão, nunca. Eu acho que vocês ouviram sobre a ira do Senhor. Pois é, um atributo igualzinho o amor do Senhor. É um atributo de Deus que está presente. Então hoje nós vamos falar na maravilhosa justiça de Deus, que tem a ver com a sua ira, porque na sua ira é manifestada como? No seu juízo, para que a sua justiça seja feita. É tudo igual. Deus, os seus atributos são todos iguais. E todos formam, digamos assim, um sistema. Deus é completo. Então nós vamos falar hoje sobre a justiça de Deus. Está no boletim e aqui também. Romanos 3, capítulo 3, nós leremos os versículos 19 até o 26. Romanos, capítulo 3, leremos versículo 19 ao 26. Os irmãos, por favor, acompanhem atentamente a leitura. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Irmãos, antes de mais nada, eu devo lembrar que normalmente as minhas pregações mostram, em qualquer situação, que nós somos pecadores. Porque isso não é muito comum. O comum é dizer que Deus vai nos abençoar. Independente de pecado, Deus vai nos abençoar. Esse é o normal das pregações. A minha é o contrário. Alguém tem que pregar o que está na Bíblia, como está na Bíblia. Então, o que eu digo aqui, eu leio um texto da Bíblia e vou mais ou menos explicar esse texto da Bíblia na medida do tempo que a gente tem aqui para vocês. Então, olha, esse texto de Paulo aos Romanos é uma teologia sistemática, digamos assim, de Paulo explicando como se dá a salvação. E, ora, se há salvação, é porque há alguém condenado à morte, alguma coisa assim. Senão não haveria salvação. Se há salvação, salvo de quê? Salvo da morte, salvo do inferno, salvo da condenação.
Então, se eu vou salvar, é porque há alguém nesse contexto. E quem é esse alguém? É todo mundo. É todo mundo. Então, Paulo, aqui nos capítulos 1, 2 e 3, que nós estamos lendo no finalzinho do 3, ele explica isso. Ele mostra a esses romanos que todos estão condenados. E nós sabemos disso muito bem. Em Adão, nós estamos condenados. Deus expulsou do paraíso e botou mais um anjo e espada flamejante. Não entra mais aqui. Quem é que vai entrar no paraíso? Quem Deus quer que entre. Aí entra a história que nós vamos ver hoje aqui da justiça de Deus. Todos nós sabemos que desde Adão, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Repito, Deus botou Adão para fora do paraíso. Quem foi que botou Adão para fora do paraíso? Foi Deus. Quem é que tem condição de botá-lo para dentro? Só Deus. Então Deus botou para fora. Lá no Gênesis, por causa do pecado, todos estão condenados à maldição. Foi Deus quem amaldiçoou. Inclusive amaldiçoou toda a natureza. Não foi só o homem, não. Amaldiçoou toda a natureza, toda a terra. E para que fique mais clara a nossa condição de pecadores, de que essa condição se estendeu à sua descendência, à descendência de Adão, Deus afirma a Israel, através de Isaías, lá 700 anos antes de Cristo, não sei quanto, sabe lá quantos anos depois de Adão, né? Dizendo assim: as vossas transgressões, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus para vós, para que ele não vos ouça. Está na Bíblia, irmãos. Mas lá vem o pastor de novo com essa conversa. Mas está na Bíblia. E a Bíblia tem que ser pregada em todos os seus aspectos. Muito bem. Qual é a causa da separação? Os nossos pecados. O pecado de Adão e os nossos. Quem foi que sentenciou e mantém a separação? O Senhor Deus. Prestem atenção a isso. Não é Satanás, não. É o Senhor Deus. Observem que os nossos pecados ofendem a santidade de Deus, a ponto de Ele mesmo nos manter distante dEle. É Ele que nos mantém distante dEle. Ou seja, a distância que nos separa de Deus, que as pessoas tratam Deus assim, como se fosse igual a nós, a distância que nos separa de Deus é a exata diferença que existe entre a santidade de Deus e nós, pecadores miseráveis. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Essa é uma distância infinita que não temos condição de cobrir. Pecador nenhum tem condição de cobrir essa distância. Por quê? Porque nós não temos vontade disso. Porque somos pecadores. Nós não temos meios disso. Porque somos pecadores e Deus é santo. Um pecador miserável por si só jamais chegará a Deus. Jamais ele terá vontade disso, se não for Deus que mudar esse quadro. Ah, irmãos, a condição natural do pecador, segundo a justiça de Deus, conforme ele decretou, é a condenação eterna na forma da lei. Como lemos nos versículos 19 e 20, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. É a lei de Deus quem diz que todos são culpáveis perante Deus. Aí como ele está falando aqui para judeus que vivem na lei e para gentios que não têm a lei de Moisés é que ele está falando, então ele dá um segundo capítulo aqui, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pecado e o pleno conhecimento do pecado. Claro, é a lei quem diz o que é pecado, então a lei me acusa. Quando eu furo um sinal vermelho, a lei me acusa, você descumpriu a lei. Porque há uma lei dizendo que eu não posso furar o sinal vermelho. Quando eu ando acima de 120 na estrada, a lei me acusa, porque há uma lei que diz que não se pode andar a mais de 110 quilômetros na estrada. É a lei que me acusa.
E Israel tinha essa lei. Mas como Paulo falava para Israel e para quem não era Israel, no versículo 21 ele diz, mas agora sem lei, ou seja, essa lei não está mais em vigor na forma que era. Agora nós fomos salvos em Jesus Cristo, agora a conversa é outra, essa lei já foi cumprida em Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça. Ou seja, a ira de Deus, prevista na lei, já foi cumprida, já foi despejada sobre o pecador e já foi cumprida. Aí ele vai explicar como é que se deu isso. Foi em Cristo, propiciação, na cruz, pelo seu sangue. Então, meus queridos, prestem atenção. Versos 19 e 20 mostra que, segundo a lei, todo mundo é culpável perante Deus, visto que a lei mostra o pecado. Por que eu sei que é proibido cortar um pau-brasil? Porque tem uma lei dizendo que é proibido cortar pau-brasil. Pena. A vida eterna presa, porque um pau-brasil vale mais que um ser humano. É assim. As coisas que nós não conseguimos entender. Você mata um ser humano, não tem muito problema, não é absolvido. Agora, corte um pau-brasil para você ver uma coisa. Então, coisas... Mas tem uma lei dizendo que não pode cortar pau-brasil. Certo? Então é assim, tem uma lei. Se eu cortar, a lei diz que você é um criminoso. Vai preso, incomunicável e não tem fiança, não tem nada. Então, irmãos, presta atenção. Segundo a lei, todo mundo é culpável, visto que a lei avulta, ou a lei mostra, evidencia, declara, é pecado. Você cometeu um pecado. Muito bem. Ou seja, o princípio, ou em princípio, aliás, segundo o ensino do apóstolo, todos os homens estão irremediavelmente condenados na forma da lei. Porque descumpriram, feriram a santidade de Deus. E mais, não há como cumpri-la. Afinal, a lei é santa e nós somos pecadores. Não há como um pecador cumprir uma lei santa. No boletim, eu faço essa pergunta. Eu digo isso para vocês no boletim. Interessante. Deus ordena que nós sejamos santos, sabe que nós não temos condições nenhuma de ser santos. Quando nós não cumprimos essa ordem dele, ele se ira e nos pune. Que justiça é essa? O boletim tem esse questionamento. Como é que Deus dá uma ordem para a gente, sabendo que nós não podemos cumprir, e quando nós não cumprimos essa ordem, ele se ira conosco e nos castiga ainda por cima? Que Deus é esse? Que justiça é essa? Aí eu explico. Ele sabe que nós não podemos cumprir, mas ele mesmo providenciou o jeito para que nós cumpramos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como diz Efésios 6:10. É ele quem vai fazer com que nós... É ele o dono da lei, é ele o dono do pecador, é ele que salva, é ele que santifica, é ele que glorifica. Então ele pode se irar, sim. E mais, despejou sua ira sobre o próprio filho. Aquela ira que nós não podíamos suportar, ele despejou sobre o próprio filho. Aí está a explicação da maravilhosa justiça de Deus. Se eu mandasse um menino feito o Vitor empurrar um carro, eu sei que esse menino não pode empurrar um carro. Aí como é que eu vou mandar o Vitor empurrar um carro? Como ele não consegue empurrar o carro, eu dou uma pisa nele. Eu sou um total louco. Agora, se eu der condição a ele de empurrar o carro, ele vai empurrar o carro. Porque aí eu dei condição a ele de empurrar o carro. Então, é isso que Deus faz com a gente. Coisa maravilhosa. Então, a justiça de Deus, de fato, é maravilhosa. É por isso que não há perdão para nós, porque o problema é desobediência. Ele nos dá a condição de fazer o que ele mandou. Ele mesmo providencia tudo. Então, a justiça de Deus, de fato, é maravilhosa. E Paulo mostra essas coisas. Não há quem possa cumprir a lei, não. Todos estão condenados. E agora? Não tem mais jeito? Vamos todos para o inferno? Não. Em seu ensino sistemático, depois de ele explicar essa situação desgraçada do homem pecador, até o capítulo 3, até aqui onde nós chegamos, ele explica tudo desde o início. Desde o primeiro versículo, um atrás do outro aqui, explicando essa condição de desgraça do ser humano pecador. Aí aqui ele começa a mostrar, peraí, mas tem uma solução aí. Tem uma solução aí. Ele passa a mostrar então que essa única solução, só tem uma solução. E essa única solução
É o próprio Deus quem providencia. Não somos nós. Não foi Ele que nos expulsou do paraíso? Não é Ele que nos mantém afastados dele por causa do nosso pecado? Pois é Ele o único que pode nos aproximar dele de volta. Então essa história de eu me converti, eu me salvo, você nada. Você não é nada. Então a gente precisa saber disso. Esta é a segunda parte de qualquer pregação do Evangelho que seja autêntica e verdadeira. Mostrar a condição do pecador desgraçado, chamá-lo ao arrependimento e mostrar a ele que há uma solução. Única solução. Jesus Cristo. E Paulo faz isso aqui. O próprio Deus é Ele mesmo que expulsou o homem do paraíso, que mantém o homem afastado, separado da sua presença, pois é Ele mesmo quem providenciou o meio para a reaproximação daqueles que Ele mesmo escolheu. Como Paulo também diz lá aos Coríntios, foi Ele quem nos reconciliou consigo mesmo pelo sangue de Jesus Cristo. Não somos nós que nos convertemos. É Ele quem nos converte. Isso está na Bíblia de ponta a ponta. Quem não consegue enxergar é porque não foi salvo e pronto. Não tem jeito, porque isso está na Bíblia. Então, para estes, agora, sem a fria sentença da lei, é isso que Paulo está dizendo, aquela lei lá que a gente não podia cumprir, foi cumprida já em Jesus Cristo, então agora sem a lei. Não tem mais essa lei que nos condena. Agora, por que não tem mais essa lei? Porque a justiça de Deus já se manifestou. A justiça de Deus se manifestou na própria lei que dizia que essa justiça seria feita e através dos profetas que disseram, e Paulo e Isaías diz muito bem lá em Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Versículo 21. Mas agora, aliás, 22 e 23. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos, os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem bom que se salva pela sua bondade, não tem justo que se salve pela sua justiça, não tem misericordioso que se salve pela sua misericórdia, não tem distinção. Todos carecem da glória de Deus, todos. Sendo justificados gratuitamente pela graça, é uma redundância aqui, mas nós vamos explicar isso. Há uma redundância aqui. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha, irmãos, é explicado aqui. Ou seja, a justiça de Deus para a salvação dos pecadores condenados se manifesta não por qualquer mérito de algum pecador, mas exclusivamente pela graça de Deus, já que todos pecaram e estão na mesma condição original lá de Adão, de condenação eterna. Não é comum ouvir pregações nesses textos da Bíblia. E por que essa condenação é eterna? Porque a santidade de Deus, que foi ferida com o pecado, é eterna. É por isso que a condenação é eterna. Você não feriu uma santidade eterna? Sim, então a sua condenação também é eterna. Não tem como ela prescrever. Aí há um jeito. O apóstolo informa no versículo 24 que esses pecadores carecem da glória de Deus. Sendo justificados, 23, todos carecem. Sabe o que é carecer? É necessitar, é precisar, não tem outra forma. Carecem. Aí, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, eu já disse para vocês, esse gratuitamente pela graça é uma redundância. Se é gratuitamente, tem que ser pela graça, não pode ser de outro jeito. Gratuitamente já está dizendo que é pela graça. Mas acontece que Paulo usa isso aqui para deixar bem claro, ou o mais claro possível, àqueles irmãos romanos. Que foi esse gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? Aqueles irmãos sabiam muito bem, hoje nós não sabemos.
A maior parte das pessoas de qualquer igreja não sabe o que vem a ser redenção. Fala essa palavra, mas não sabe o que quer dizer. Pois naquele tempo eles sabiam muito bem. Redenção era um termo muito comum naquele tempo e estava ligado à compra e venda de escravos no mercado de escravos. Os escravos estavam lá para serem vendidos. E alguém bondoso, alguém com dinheiro, resolvia libertar um escravo daquele. Então ele chegava lá e comprava, pagava pela libertação daquele escravo. Então aquele escravo foi redimido. O povo que escutou esse negócio aqui de Paulo sabia muito bem o que era que Paulo estava falando. Hoje as igrejas não sabem, e não sabem porque também não se explica. Então repare que Paulo está dizendo aqui que nós somos todos condenados à morte, todos malditos pela lei, mas há uma solução. E qual é a solução? A redenção em Cristo Jesus. O que é redenção? Eu estou escravizado, preso, não tenho condição nenhuma de me libertar, não tenho condição nenhuma de me comprar. Como diz os meninos, de me comprar-me a mim mesmo, não há a menor condição, mas há um jeito. Alguém me comprou. Quem foi esse alguém? O próprio Deus, através de Jesus Cristo, pelo sacrifício na cruz do Calvário. É isso que Paulo está explicando aqui. O escravo não tem como se libertar. Alguém tem que fazer isso por ele. Alguém tem que comprá-lo. Então as pessoas que imaginam que se libertam sozinhas do seu pecado, que se convertem sozinhas, não têm o menor conhecimento de Deus, nem da Bíblia, nem da salvação. Um escravo encontra-se em condição total de incapacidade. Total. E nesse caso do escravo do pecado, ele é escravo porque quer. Não tem a menor vontade de se libertar. Endurece o coração quando ouve a palavra da libertação, que é o Evangelho. Ele não tem vontade de se libertar. Por quê? Porque a Bíblia afirma isso. Ele é um rebelde. Antes aqui, quando Paulo explica sobre a condenação eterna, nos versículos 10 e 12 aqui, 10 a 12 aqui, antes, ele diz, não há justo. Essa é a condição do pecador lá em Adão. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Desde Adão. Essa é a condição do escravo do pecado. Ele não busca a Deus e nem quer saber de buscar a Deus coisa nenhuma. Eu quero é me dar bem, eu quero é fazer a minha vontade. Quero lá saber de Deus. E detalhe, diz que é crente. Está nas igrejas. Aí ele diz isso antes do que ele está falando aqui. Depois ele diz de novo. Lá no capítulo 8, versículo 7, ele diz que o pendor da carne, o que é pendor da carne é o pecado, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei, nem mesmo pode estar. Ou seja, o pecador não tem solução. Ele não quer ser liberto do pecado. E nem sabe disso. Ele nem sabe disso, mas ele não quer conversa com Deus. Porque há irmãos que a gente conversa tudo quanto é tipo de patifaria com qualquer pessoa, e essa pessoa topa essa conversa numa boa. Vá conversar sobre Deus. Vá conversar sobre salvação para você ver uma coisa. Ela rejeita imediatamente essa conversa. Qualquer assunto que você for conversar com outra pessoa, dependendo do momento, ele vai ouvir a sua conversa. Se você for contar a história de macumba, que os tais evangélicos têm um verdadeiro horror de macumba, pois se o cara vier conversar com você alguma coisa que ele viu num terreiro de macumba, você vai escutar a conversa dele. A outra pessoa vai escutar. Se ele vier falar de futebol, você vai escutar. Se ele vier falar de sexo, de prostituição, aí é que você vai gostar mesmo de escutar. Então, tudo quanto é porca, futebol, homem, então, que maravilha. Vá falar de salvação com o camarada para você ver uma coisa. Ele não quer. Por isso, porque o pecador não tem amizade com Deus, nem mesmo pode ter. Por quê? Quem mantém essa separação é o próprio Deus. Foi Ele quem expulsou o homem do paraíso e mantém essa distância nos seus pecados, por causa dos seus pecados. Mas há um jeito. Essa é a graça, essa é a maravilhosa justiça de Deus. Há um jeito. Ele aplica a sua justiça no próprio justo, no seu Filho. É assim que se manifesta a sua justiça. Sendo justificados, 24. Sendo justificados, eu sou injusto, pecador, mas eu fui justificado. Eu fui declarado justo. Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
É assim que se dá a maravilhosa graça de Cristo. Se Deus é justo, então, o questionamento que a gente faz, e está no boletim alguma coisa nesse sentido. Se Deus é justo, então está na Bíblia também, lá em Deuteronômio, como ele pode declarar justo um injusto? Esse juiz está farrapando. Se ele é um justo juiz, como é que ele vai declarar justo alguém que é injusto? Porque a injustiça desse injusto, ele jogou na costa do justo, que é exatamente ele mesmo na pessoa do Filho. É por isso. Essa é a maravilhosa justiça de Deus. Ele fez justiça nele mesmo, por amor a nós. É isso que quer dizer propiciação no versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É isso mesmo. Somos pecadores? Sim. Somos condenados à maldição eterna da lei? Sim. Somos condenados à morte? Sim. Deus vai fazer justiça? Vai. Só que Ele quer salvar quem Ele quer. Então, esses que Ele quer salvar, quem Ele quer, porque Ele é Senhor soberano da criação, Ele vai declarar justo. Mas como é que Ele, sendo um Deus justo, vai declarar alguém injusto? Só se alguém pagar a conta. Só se alguém pagar pela injustiça desse injusto. Mas quem é na criação capaz de pagar a injustiça do injusto? Ninguém. Aí Ele, na sua graça, se fez carne na pessoa do Filho, sem pecado, 100% justo, 100% íntegro. Então, esse é o único a receber a ira de Deus. É isso que quer dizer propiciação. Propiciação é o quê? É aplacar a ira de Deus contra o pecado. Então, Jesus foi essa propiciação. Jesus foi o meio, foi os pais. Se acalme, meu pai. Foi mais ou menos assim. Eu pago a conta por eles. É isso que quer dizer propiciação. Eu pago a conta por eles, pai. A sua ira é justa, a sua justiça tem que ser feita, pois bem, eu pago no lugar deles. É isso, irmãos, que Paulo está explicando aqui. É isso que um miserável pecador que não entender, está totalmente fora do esquema de Deus. É isso que um miserável pecador que acha que pode se salvar a si mesmo, que pode ser bom por sua conta, está totalmente fora do esquema de Deus. Nunca entendeu nada da salvação de Deus, de nada. E é crente. Entre aspas, está na igreja. Vira até pastor. Afinal de contas, é um homem bom. Sou um homem bom, uma mulher boa. Tudo certo comigo. No seu sangue como propiciação, mediante a fé. O que é fé? É um dom de Deus que nos faz ouvir essa conversa aqui, de maluco. Paulo diz que é loucura, e é loucura mesmo, para os que se perdem. Mas para nós, os salvos, é poder de Deus para a salvação. Pois é, isso é uma conversa de doido. Só pode acreditar quem o Espírito Santo abriu os ouvidos e os olhos para acreditar. É isso que é fé. Então eu acredito nessa conversa de maluco. Por causa do pecado do meu pai lá no início, então eu virei um pecador também. Não tem solução mais para mim, nenhuma, a não ser a solução que o próprio Deus que condenou o pecado providencie. Pois eu creio nisso. Eu creio que eu dependo de Deus para a salvação. Eu creio que eu dependo do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nesse negócio. E eu vou viver agora por conta disso. Fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Porque se Ele me salvou, Ele vai me levar. É isso que é mediante a fé. É isso que quer dizer esse mediante a fé aqui. Aí sim, eu entendo que os meus pecados Ele deixou impunes. Impunes para mim. Por que impunes para mim? Porque foi punido em Jesus Cristo. Aí se Ele cobrasse de Jesus Cristo, depois viesse cobrar de mim, aí estava sendo feito brasileiro, bitributação. Feito o governo brasileiro. Bitributação para os seus cidadãos. Ou seja, irmãos, preste atenção. O pecado, na verdade, não ficou sem punição, não. Deus justo requer e exige que a justiça seja feita. Ocorre que o pecador não tem condição de pagar essa conta do pecado. Então Deus intervém com o seu poder maravilhoso e com a sua justiça maravilhosa.
Nós não entendemos isso, na verdade não. Racionalmente não dá para entender isso não. Ele aplica a sua ira sobre o próprio filho, o único capaz de levar sobre si a maldição da lei sobre os pecadores injustos. E é isso que quer dizer propiciação. A ira de Deus aplacada pela única coisa capaz de aplacar sua ira, a única coisa capaz de satisfazer a sua justiça, Ele mesmo, na pessoa do Filho. Por isso ficaram impunes os pecados anteriormente cometidos pelos pecadores. Porque o juízo de Deus, a ira de Deus, a maldição da lei caiu sobre Ele mesmo na pessoa do Filho. A justiça foi feita. É isso que Jesus disse na cruz. Está consumado. A conta foi paga. A justiça de Deus foi feita. Foi assim que se manifestou a sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo, como nós lemos aqui, e justificador daquele que tem fé em Jesus. Lembrando que quem tem fé em Jesus é aquele a quem Deus dá a fé. A fé é dom de Deus, dom, dádiva. Lembram? Gratuitamente pela graça. Como diz Paulo redundantemente. É Deus. É Deus quem dá o arrependimento. É Deus quem dá a fé. É Deus quem dá a santificação. Tudo vem de Deus. Só que aqueles que Deus elegeu e deu essa dádiva, vai andar segundo essa dádiva. É isso que eu bato tanto aqui aos irmãos há 9 anos. Não é possível alguém dizer que é crente se não vive como crente. Isso é a coisa mais lógica do mundo. Irmãos queridos, aí eu sempre pergunto. Estamos terminando já a pregação. Será que todos entendem essas coisas? Eu quero dizer para vocês que aparentemente não. Pela vida, não. Essa explicação deixa você abalado e maravilhado ao mesmo tempo. Deixa. Então Deus falou com você. Tocou no seu coração. Se não, isso entra aqui, sai aqui, essa conversa. Todo domingo eu escuto o pastor com essa pregação, que eu não aguento mais. Já foi muita gente embora daqui por causa disso, vocês sabem disso. Não aguento mais essa conversa. Pois muito bem, vá-se embora mesmo. É a melhor coisa que você faz. Será que todos entenderam ou entendem a maravilhosa justiça de Deus, capaz de punir o justo e justificar o injusto? Meus irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Será que todos estão vivendo de forma a evidenciar essa compreensão? Essa é a minha luta incansável aqui nessa igrejinha. Quem está comigo aqui desde o início sabe disso. Há 9 anos eu bato nisso. Possivelmente, e eu sei que é verdade, porque dizem para mim, muitos já estão cansados de ouvir esse negócio. Alguns já foram, alguns não. Acho que muitos também, considerando o número que tem aqui, já foram embora. Exatamente porque não suportam ser confrontados com os seus pecados. Não estão interessados em arrependimento, em vida de santidade, em obedecer a Deus. Não estão interessados. Querem levar sua vida de crente do mesmo jeito que sempre foram, só trocaram o crachá. Saíram da igreja católica e vieram para a igreja protestante. Saíram da macumba, vieram para a igreja alguma, só trocou o crachá. Pois bem, irmãos, a estes, se há alguém aqui nessa condição, resta clamar pela graça de Deus, para que lhes dê o dom do arrependimento e da fé, para que neles seja cumprida a justiça de Deus, efetivamente, no justo Jesus, para que esteja consumado, e Deus não se lembre mais dos seus pecados cometidos, como está escrito aqui, como nós lemos. E assim esses irmãos compreenderão a maravilhosa salvação de Deus, a maravilhosa justiça de Deus feita no próprio Filho, para que os seus eleitos vivam de acordo com essa justiça. Só nos resta clamar, pedindo a Deus isso. Ou então dizer, irmãos, mudem de igreja.
Eu não vou mudar minha pregação, porque a minha pregação é da Bíblia. Enquanto Deus me conceder força, lutar pela conversão e pela santificação dos queridos membros dessa nossa igrejinha, eu estarei lutando, estudando e ensinando a vocês sobre Deus, sobre a sua maravilhosa graça, sobre a sua maravilhosa ira, sobre a sua maravilhosa justiça, exatamente para que nós a busquemos incansavelmente. Lembra de Jesus, lá em Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar a justiça do Senhor. É isso que ele está falando aqui, é isso mesmo que eu estou falando aqui. A justiça é o conhecimento de Deus, é o que Deus mandou a gente fazer. Buscai isso e deixe que as demais coisas, ele acrescenta o que comer, o que beber, o que vestir, emprego, marido, esposa, filho. Ele acrescenta isso. Simplesmente viva de acordo com a justiça que vai dar tudo certo. Por outro lado, se você não viver de acordo com a justiça, não tenha dúvida, vai dar tudo errado. Porque é Deus quem vai fazer dar tudo errado. É isso que quer dizer, agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus a seu favor, quem impedirá? Agindo Deus contra você, quem impedirá? É isso que quer dizer o agindo Deus quem impedirá, que as pessoas pensam que Deus está falando só a nosso favor. Não, ele está falando a favor e contra. Valeu o contexto lá da conversa de Isaías? O que ele está dizendo é isso, eu vou destruir vocês e depois vou restaurar vocês. Agindo eu, quem impedirá? É isso, eu vou destruir. Podem fazer associação com o Egito, com a Etiópia, que era isso que estava acontecendo lá na época. Pode se associar. Podem fazer com chave político aí, o tanto que vocês quiserem. Se juntem com o resto do mundo todinho. Eu vou destruir vocês. E depois vou restaurar. É aí que ele pergunta, agindo eu, quem impedirá? Então, irmãos queridos, somente assim, quando entendemos quem é Deus, conhecemos quem é Deus, a sua justiça, a sua graça, o seu amor, a sua ira, somente assim, como Davi, como o rei Davi, quero te louvar. Somente assim nós vamos de fato louvar a Deus, adorar a Deus, com todo o entendimento, mesmo sabendo que essa revelação, como o salmista também diz, é maravilhosa demais para mim. Eu não consigo trabalhar isso racionalmente de forma total. Eu não consigo. Eu não consigo entender como é que Jesus nasceu de uma virgem. Eu não consigo entender como Deus é 3 e é 1. Eu não consigo entender isso. Então, na medida do que Deus se revelou a nós, a gente entende pela fé, racionalmente, até o limite da razão que nos é permitido chegar, e pela fé. Crendo que esse negócio é a palavra de Deus, essa palavra é verdade, se aplica a nós cabalmente, ou para o bem ou para o mal, e é Deus quem providencia tanto o bem quanto o mal. Outra coisa que não é ensinada das igrejas, o mal é do diabo, o bem é de Deus. É não. Tanto o bem quanto o mal são de Deus. O diabo é de Deus. O diabo não faz mal a ninguém, se Deus não deixar ou se Deus não mandar. Como no caso de Jó, que as pessoas dizem, Deus permitiu, que Deus não permitiu, ele mandou. Ele mandou Jó fazer aquilo. Como é? Satanás fazia aquilo, ele mandou. Faz, tira a vida, tira todos os bens, tira tudo, menos a vida. Então Deus não permitiu, não, Deus mandou. Normalmente a coisa é ensinada errada. Deus permitiu, não, ele não permitiu, não, ele mandou. Deus permitiu o dilúvio, ele não permitiu, não, ele mandou o dilúvio. Foi ele que matou todo mundo, não foi ninguém, não foi ele. Então as pessoas não sabem quem é Deus. Aí complica. O Deus é o Deus, Papai Noel, esse todo mundo quer. Só sabe dar presente. Nunca dá um ralho, como a gente diz aqui na Paraíba, nunca dá um ralho em ninguém, nunca castiga ninguém. Não, esse é o Deus Papai Noel, não é o Deus da Bíblia. Então, queridos, o que é que nós precisamos saber dessa revelação extraordinária? É que Deus é justo, no que nós lemos aqui, e justificador de pecadores injustos que merecem a condenação eterna. E Deus faz isso simplesmente pela sua graça, como Paulo diz aqui, gratuitamente pela sua graça. Porque Ele escolheu para essa justificação aqueles a quem Ele mesmo quis.
Foi ele quem escolheu Abraão, não foi Abraão que se escolheu. Foi ele quem escolheu formar a nação de Israel. Não foi a nação de Israel que resolveu se formar sozinha. Foi Deus quem formou essa nação. Foi Deus quem conduziu essa nação pelo deserto. Foi Deus quem deu uma terra para essa nação. Foi Deus quem destruiu essa nação quando foi necessário. Deus, irmãos. É isso que o pregador no Eclesiastes diz, que o princípio do saber é o temor a Deus. Quando eu sei quem é esse Deus, eu o temo. Quando eu não o temo, é sinal que eu não o conheço. E se eu não o conheço, eu não sou salvo. Conclusões óbvias, lógicas. Foi Deus quem concedeu, ou quem concede, continua concedendo o dom do arrependimento e o dom da fé em Jesus Cristo, para que, como propiciação, mediante a fé, a justiça de Deus se manifesta de forma que os nossos pecados não são mais punidos em nós. Pecadores miseráveis condenados, mas agora nós fomos declarados justos. É isso que nós temos que saber. É essa a mensagem de Paulo aqui. Porque só assim a ira de Deus foi aplacada, para que Deus salvasse aqueles que Ele mesmo escolheu, e aqueles a quem Ele mesmo escolheu e salvou, no está consumado lá na cruz, Ele vai conduzir em obediência. Fé é sinônimo de obediência também. Irmãos queridos, como é bom conhecer o nosso Deus. Eu repito todo domingo e vou dizer de novo. Nós temos aulas aqui hoje, na segunda-feira à noite. Trocamos por causa de alguns irmãos aí. Na sexta-feira à noite, na Escola Bíblica Dominical. Não vem quem não quer. Quando há um impedimento, que de fato seja um impedimento, tudo bem, aí se sabe que houve esse impedimento fortuito, como se diz. Mas quando o impedimento é qualquer motivo, que você dá graças a Deus por ter aparecido esse motivo, aí é complicada a situação. Muito complicada a situação. Venham aprender quem é Deus. Se não souber quem é Deus, não o teme. Como é bom conhecer o nosso Deus. Como é bom desfrutar da sua intimidade. Lembra o que o salmista diz no Salmo 25, versículo 14? A intimidade do Senhor é para os que o temem. Atenção, exclusivamente para os que o temem. Esses que o temem são aqueles que Ele escolheu na eternidade, chamou no tempo oportuno e justificou pelo sangue do Calvário, jogando a sua justiça, a sua ira sobre o Filho, exatamente para deixar impune os nossos pecados, os pecados dos eleitos. São esses os que o temem. Então está lá no Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais, ou seja, esses que o temem, Ele dará a conhecer a sua aliança. Que coisa maravilhosa conhecer a aliança do Senhor. Que coisa maravilhosa ter intimidade com o Senhor. Não pode ter coisa melhor. Essa é a nossa única glória aqui na terra. A gente quer porque quer ter glória aqui na terra. Meu Deus do céu, a Bíblia diz: aquele que se gloriar, Jeremias, aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, que faço justiça e misericórdia na terra. Está vendo? A mesma coisa que eu preguei aqui, nesse versículo de Jeremias. João 17,3. Pai, a oração de Jesus com o Pai, a tal oração sacerdotal. Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho a quem enviaste. Irmãos, é só isso que interessa para nós aqui na terra, irmãos. O resto é consequência, pura consequência. E só vive assim quem efetivamente é salvo. Porque viver assim é milagre. É graça de Deus que nos é dada gratuitamente no amado. Que Deus conceda graça e mais graça para que nós possamos entender a sua doutrina. Que Deus nos conceda graça e muito mais graça para que possamos viver de acordo com a sua doutrina, que é a sua vontade, a fim de que Deus seja glorificado nas nossas atitudes, em nós e através de nós. Amém.